Pensar antes de gritar, amar sem punir, respeitar sempre e acima de tudo. Esses são os lemas da disciplina positiva e nós estamos no segundo bloco da educação. Pessoal diz que bebezinho que começa, tem aquele bebezinho que tem mania de ficar batendo no rosto da gente, você tem que dar logo um tapinha, a disciplina tradicional, né? Você tem que dar logo um tapinha na mão e dizer não, que é para deixar bem firme e não acostumar o bebezinho a bater. Com a palavra, os filósofos da disciplina positiva, por favor. Você vê como é que as coisas são, né? Você quer ensinar a criança a não bater batendo nela. Então, não faz o menor sentido isso. É verdade. Você está fazendo o que você não queria que ela fizesse. Então, isso acontece. Primeiro, a gente tem que tentar entender sempre que tudo faz parte do contexto, né? Da idade, do desenvolvimento, no caso do bebê. Sim. Então, ele vai passar por uma fase que ele vai estar tentando descobrir o corpo dele, vai tentar entender o que ele pode fazer com as mãos, que ele acabou de descobrir que existem. Então, ele vai querer dar tapa. Mas é claro, você não vai deixar dar tapa. Então, o que a gente pode fazer? Dentro da disciplina positiva, você vai segurar a mão e vai falar, filho, machuca, carinho. Aí você pega a mão dele e faz carinho com você, no seu rosto. E você vai mostrar isso. Então, a gente, por exemplo, tem gato, né? A gente tem 3 gatos. Então, a gente sofreu menos de apanhar na cara, mas eles sofreram bastante com os gatos pequenos. Então, era sempre isso. Puxava o rabo de filho, machuca, olha, faz carinho assim que eles vão gostar. Então, você não só não diz o que ele não deve fazer, mas você também oferece opções do que ele pode fazer, entendeu? E você está interpretando como tapa, né? Quem nomeou tapa, quem está dizendo que ele está te agredindo é você. Porque o que ele está fazendo é explorando, vivendo aquilo. Então, se você interpreta como tô tomando um tapa e toma aqui o seu para você aprender, isso além de agressivo e forte, a gente para ouvir isso é até complicado, né? Você não está ensinando nada, pelo contrário, você está reforçando uma coisa, traduzindo de uma maneira super negativa. Então, se você traduzir como isso, filho, carinho e tal, forte assim machuca, assim carinho, você está dizendo a ele, dando mais uma vez o como, de mais uma maneira de fazer de uma forma bacana, ao invés... se a gente parte do princípio que a criança aprende pelo modelo, né? Que modelo que você está dando, né? Isso. Faz sentido. Não, genial. Como lidar com a birra? Gente, algumas dicas aí para os pais que até estão educando seus filhos na disciplina tradicional, estão assistindo o programa e falam assim, pô, mas meu filho tem mania de fazer birra, como é que eu faço nesses momentos? Eu acho que a birra por si só não é uma coisa, assim, a gente tem que enxergar o que está por trás dessa birra, né? A criança está se comunicando, ela está querendo dizer alguma coisa com isso, né? Então, eu acho que primeiro explorar o que será que essa criança está sentindo, qual é o contexto também, né? Aquilo que o Thiago falou, né? Pô, 9 horas da noite, a criança já está cansada, né? Você já tem que estar atento a esses sinais da criança, né? Então, assim, eu acho que cada caso é um caso, né? Não sei, mas tem... da mesma forma é tentar ser empático, tentar validar o que a criança está sentindo, né? Então, no caso da loja, olha, eu entendo que você queira o brinquedo, mas agora a gente não tem dinheiro, agora a gente não vai comprar, né? E aquela coisa... lidar da forma mais lúcida possível, né? Sempre. Tentar não perder a cabeça, né? Que é talvez o maior desafio, né? Porque, por exemplo, aquelas crianças que já têm e que já entendem assim, gente... eu vou bater o pé no chão, né? Espernear, que chama, né? Que tem mania de espernear na rua. E que já entendem que só apanhando que elas vão parar. Como resolver isso, assim? Qual a dica que vocês dão para os pais de criança que já tem esse hábito e para eles resolverem de uma outra situação que não seja ameaça? Ó, você vai começar, eu vou te espancar quando chegar em casa, vou te bater, ou enfim, você vai levar um corretivo. Isso é bem complicado, porque antes disso, mas chegando aí, birra é inerente ao ser humano. A gente não conhece nenhuma criança que tenha passado pela infância, não fez uma birra essa criança. Foi assim, né? Não tem. Birra é realmente inerente, faz parte do processo comunicativo, de se colocar, né? Emocional, é parte do processo mesmo. Tem uma conotação negativa, né? Mas na verdade pesada. É a criança se comunicando, né? Ela dando o sinal de que ela está com alguma necessidade. A gente lendo assim faz toda a diferença. Então, se a família já interpreta de uma maneira negativa e resolve com punição, né? De ameaça, né? De bater, enfim, de resolver de outras maneiras,
eles podem falar mais que eu, mas assim, um dos caminhos é, primeiro, você vai conseguir responder de outra maneira, porque assim, muitas vezes o próprio pai ou mãe não consegue responder de outra maneira, principalmente da birra em público, que aquilo deixa a própria pessoa envolvida fora do controle, e aí a ameaça tem uma resposta rápida, porque a criança, né, vai responder aquilo, já está com medo. E a sociedade então, cobra, né? Porque a muito. sociedade fala, não sabe educar o filho, tá vendo? Ai, que coisa horrorosa, a criança que faz esse tipo de coisa, não sei o que, tá vendo? E a mãe não faz nada, não sei o que. Porque, na verdade, a sociedade está esperando que a mãe chegue lá e dê um tapa. É verdade. É uma situação bem complicada. Eu acho que é muito o que elas falaram mesmo. É como você olha para a coisa, né? Tipo, se a criança tá... Por isso que eu nem gosto muito de usar a palavra birra, porque ela traz essa conotação de que a culpa é toda da criança, né? É verdade. Então, a criança tá com dificuldade de lidar com a frustração de não ganhar o brinquedo que ela queria. E aí você já chama de birra e, tipo, o problema é dela. E aí você não está ajudando ela em nada, falando que ela é birrenta. Então, e aí para piorar, você ainda ameaça ela para ela engolir e silenciar aquele choro, aquele sentimento que ela está tendo dificuldade de lidar. Então ela tem que engolir porque ela tem medo de apanhar e de sofrer ainda mais do que ela já está sofrendo. Então você vê uma cascata de intervenções que não faz sentido nenhum você fazer porque você não está ajudando na causa raiz da criança. Então a melhor solução para a birra, digamos assim, é a empatia mesmo. É você sentar e conversar e falar, filho, eu sei que você está sentindo, eu entendo. Então tem muitas pessoas que falam que, tipo, o simples fato de você repetir o que está acontecendo com a criança, de você nomear os sentimentos, de você falar o que está acontecendo, faz com que ela se sinta mais calma, se sinta entendida. Ela fala, pô, meu pai entende o que eu estou passando, ele entendeu o que está difícil para mim, então eu consigo me acalmar, me centrar. Então aconteceu deve ter um ano mais ou menos isso, que a gente estava passeando com um grupo de amigas mães e tal, e aí a gente estava numa biblioteca muito legal, com muitas atividades, e aí teve uma hora que a gente teve que ir embora. E uma mãe, era uma mãe de 2 filhos, né? Então a mais velha, ela tipo, tinha encontrado um amiguinho antigo dela numa biblioteca e estava brincando muito e tal. E na hora de ir embora ela entrou em crise, ela não queria e chorou, e chorou, e chorou. E aí a outra mãe, coitada, já tava com outro filho mais novo no colo, que era bebê de colo ainda, então não sabia muito como é que... Porque tem muito isso, né? A gente está mostrando, tipo, não, você tem que ser empático, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas às vezes não dá também. Você não tem braço nem para fazer isso. Né? E aí eu me ofereci, falei assim, pô, vem cá, deixa eu ficar com ela aqui um pouquinho no colo. E aí a gente saindo, ela chorando, aí eu só... A única coisa que eu fiz foi isso, tipo, poxa, você queria mesmo ficar mais tempo aqui, né? Eu vi que seu amigo é muito legal, deve ser muito legal brincar com ele, fazia tanto tempo, né? Pô, não sei o quê, ela devia ter uns 4 anos na época. E aí, tipo, sabe, conversei um pouquinho, acho que em 2 minutos ela parou de chorar e já estava falando comigo do bueiro na rua, dos bueiros diferentes que estavam na rua. Então, às vezes é só você falar, sabe, ao invés de você... Porque isso é uma reação... Se solidarizar mesmo, né? Se colocar no lugar da criança, empatia. Qual é a reação natural da gente? A gente explicar, né? A gente explica demais para as crianças. Esse é um grande erro que a gente faz. Falar demais. Então, tipo, você já brincou muito. Mas, pô, por que você está chorando? Você já brincou a tarde inteira. Por que você quer brincar mais? A gente agora tem que ir para casa, você tem que almoçar. E não sei o que lá, o seu pai está esperando. Então a gente explica demais e a gente não está ajudando ela a lidar com o sentimento dela, sabe? A gente só está, tipo, piorando, só está jogando mais informação para ela. Então, às vezes, é melhor a gente explicar menos e só tentar repetir o que está acontecendo com ela. E, às vezes, na hora da birra mesmo, que a criança, assim, às vezes eu acho assim, quanto mais a criança está gritando, esperando, menos você fala. Você tem que esperar a criança se acalmar, você tem que ajudar ela a se regular. Às vezes, um abraço é a solução. Assim, tem um abraço. Às vezes, um abraço no meio ali do caos resolve, porque a criança dá aquele contorno, a criança respira, ela se sente acolhida e acalma. E aí, sim, quando passar turbulência, aí você pode conversar com ela, né? Porque, às vezes, no caos ali, você não consegue ser empático, ter todo esse diálogo, né? Então, falar menos, abraçar, tentar dar um contorno para ela, até se acalmar, e aí depois, sim, você discutir o que aconteceu, né? Perfeito. Antes da gente continuar com as perguntas, eu queria falar sobre um assunto, queria a opinião de vocês sobre um assunto, algo que eu li, inclusive, no seu blog, que falava sobre o que fazer quando a gente vir uma criança apanhando, sofrendo castigo físico na rua, que é uma coisa, infelizmente, que não é rara, né? É muito mais comum do que rara. O que fazer nessa situação, gente? Esse é um assunto muito, muito sensível. Delicado, né? Porque vai naquela questão que a gente não gosta que façam com a gente, que é se meter na maneira como a gente
cria os nossos filhos, mas ao mesmo tempo é a integridade de uma criança que está sendo violada ali, né? Então a gente hoje em dia até tem uma lei que proíbe, né, a agressão de crianças, que é a Lei Menino Bernardo. Então existe uma força legal para isso, mas o approach, né, a aproximação tem que ser muito cuidadosa, porque às vezes, quer dizer, na maioria das vezes, quem mais está precisando de ajuda até é o próprio pai e a própria mãe. Então, exato. Quem mais está precisando às vezes de um abraço, assim, tá difícil aí, né? Pô, tá difícil lidar. É a mãe que está ali, que acabou de bater na criança. Então, a maneira como você vai chegar nesse pai, nessa mãe que está agredindo, tem que ser muito nesse sentido empático, porque se você chegar já apontando o dedo, você não pode bater, você é um péssimo pai, não sei o quê, você vai apanhar também. Né? Entendeu? Se bobear, você vai apanhar também. Entendi, é um approach, né? Quer dizer, é complicado. É como você falou, o pai ali, a mãe estão precisando mais de socorro, porque imagina. Isso. É o que você até falou antes, né? Tipo, a gente se sente constantemente julgado na nossa capacidade de criar nossos filhos. Então, às vezes você, pela pressão da sociedade, você se sente impelido em bater no seu filho, e aí vem uma outra pessoa que tipo, fala que você não devia ter batido, te julga do mesmo jeito, você achou que ia estar tudo bem, então tipo, cria uma confusão danada. Então, às vezes a pessoa só precisa de acolhimento também. Uhum. Gente, para encerrar, a criança tem aquela coisa do egocentrismo, né? Do que é meu. Isso é uma fase no desenvolvimento da criança. E eu queria só uma dica, que a gente está no finalzinho do programa, para eles entenderem que é bacana dividir um brinquedo, principalmente com o irmão, né? Mas às vezes com coleguinha também. Como é que a gente pode conversar com eles e fazê-los entender isso no momento que eles também estão muito focados para eles mesmos? Uma coisa que pode começar, depois eles complementam mais um pouquinho, é que antes de tudo, não chegar pedindo a criança que divida com um amigo ou com um irmão antes dela mesma ter explorado o brinquedo. Porque muitas vezes a criança acabou de pegar o objeto e você já pede que ela divida. Isso é complicado para aquela criança lidar. Poxa, eu ainda nem brinquei, ainda nem vi, ainda nem olhei, eu já tenho que dividir. Então, se já é difícil dividir, se você ainda nem pegou o brinquedo ainda, você ainda nem fez sua própria exploração, sua própria brincadeira, fica mais difícil. Então, ter o cuidado de olhar o todo e primeiro cuidar que essa criança tenha realmente conseguido explorar, né? Não faça de um jeito forçado e abrupto para que ela ache ainda mais chato, mais difícil dividir. Acho que, assim, a primeira coisa eu acho que é o modelo, né? Se você está num contexto que você está sempre compartilhando as suas coisas por prazer e tudo, ela já vai crescer nesse meio. E a segunda coisa é que a gente é muito incoerente às vezes, né? Porque você dá o brinquedo para a criança, olha que eu comprei para você, o brinquedo é seu. Aí 5 minutos depois, se chega o priminho, não, tem que dividir. Não, calma aí, o brinquedo é meu, então deixa eu escolher o momento em que eu quero dar, né? Acho que eu já ouvi você falar alguma coisa do celular, né? Fazendo uma analogia com adulto, que é legal, né? Tipo, imagina você tá lá com o seu telefone novo, lá, última geração, e aí chega uma pessoa do seu lado do metrô, pô, legal, posso brincar também? Você não vai emprestar. Então, por que o seu filho tem que emprestar o brinquedo que ele acabou de ganhar de aniversário, por exemplo? Eu acho que é muito esquisito essa coisa da gente sempre priorizar a vontade do outro e não a nossa própria, dos nossos filhos, né? Então, isso, eu tava pensando nisso. Sabe, tipo, por que ele tem que abrir mão de tudo que ele quer por puro altruísmo? Ele é uma criança de 2 anos que não sabe nem o que é altruísmo, sabe? Então, se ela não quer emprestar naquele momento, vamos ser empáticos com a outra criança que não está pegando aquele brinquedo. Fala assim, olha, agora ainda não acabou o tempo, mas isso é uma coisa que eu falo muito pro Dante. Tipo, Dante, então vamos fazer o seguinte, quando acabar o seu tempo de brincar, e esse é o tempo que ele vai dar, você empresta, tá bom assim? E ele vai emprestar. Ou então, quando ele quer o brinquedo de outro, e o outro não quer emprestar, eu não vou obrigar aquela criança, o pai daquela criança, a arrancar o brinquedo. Toma aqui, pronto. Não, eu falo assim, olha, então beleza, quando acabar a vez dele, aí você brinca, aí vai ser a sua vez. E aí a gente fica nessa de, vai ser a sua vez, vai ser a minha vez, mas você não bota um tempo nisso, vai ser o tempo que durar a vez, entendeu? Bacana. Boa dica também para o pessoal que está jogando videogame, quando está jogando videogame em casa, né? Gente, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui, sempre um prazer recebê-los. Parabéns, sucesso e tragam novidades. O nosso programa está acabando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Fique ligado no recadinho da garotada que vai aparecer juntinho com os créditos. E nós já temos um encontro marcado na outra segunda, às 9 da noite. Eu tenho certeza que você vai adorar o próximo programa. Educação, se você não se envolver, não rola. Até semana que vem, TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.
Eu gosto de ler e eu gosto muito porque eu me imagino dentro do livro e eu fico com várias imaginações. E meu pai sempre me ajudou ensinando, lendo o livro pra mim e me incentivando a ler.